Boa, boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, exercícios, finalmente exercícios de funções trigonométricas. Fiquei devendo isso aí para vocês, né? Eu tava dando uma olhada nos outros vídeos que eu lancei. Eu acho que eu esqueci de botar a função cosseno, tá bom? Eu vou ver de novo, com mais calma, até nos meus arquivos aqui. Eu não sei porquê, mas eu tinha quase certeza que eu tinha gravado da função cosseno. Tanto é que tem aí função seno, tem a tangente, eu acho que eu esqueci do cosseno, né? Normalmente função cosseno vem logo depois do seno e antes da tangente. Tá certo? Até porque para chegar na tangente a gente precisa entender do cosseno também. Beleza? Mas enfim, eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. A gente não vai precisar tanto da função cosseno, só para vocês entenderem aí como é que esses exercícios das funções trigonométricas eles podem ser aplicados a vocês. Tá certo? Então vamos lá. Mãos à obra. Número 1. Determine a medida x e y do triângulo retângulo a seguir. Considere seno, cosseno. Beleza? Bom, seguinte. Todo exercício de trigonometria em que eu não uso os ângulos notáveis. Tá vendo o caso aqui, ó? Esse cara aqui não é um ângulo notável. Ele não é 0, 90, 30, 45, 60. Não é. Eu sou obrigado a te dar os valores. Tá certo? O que normalmente é feito, né, em matéria de concurso também. Tá? Eles não vão te dar só o que você precisa. Normalmente eles te dão valores a mais, que é para não ficar tão explícito qual a função que você vai usar em determinado exercício. Tá? Um exemplo disso é que aqui eu estou te dando x e y, eu estou pedindo x e y. Então o y ele é o cateto oposto e o x é o cateto adjacente. Nesse caso a gente vai usar os dois, exatamente os dois. Mas, por exemplo, se eu pedisse só o x e não estivesse pedindo o y, eu poderia colocar aqui o seno, cosseno e tangente, não ia ficar tão explícito qual é a função que eu ia usar, qual é a razão trigonométrica que eu ia usar. Vocês estão entendendo? Por quê? O aluno ele tem que saber olhar para o triângulo e ele tem que saber identificar o que ele quer e o que ele está pedindo para chegar nos valores. Tá certo? Para saber qual é a razão que ele vai usar. Porque senão fica muito na cara, né? Se eu colocasse o mínimo possível aqui. Eu ia estar falando para você o que você tem que fazer. Beleza? Então, seguindo aí. Cálculo da medida de x. Nós podemos usar o cosseno. Como que é a razão cosseno? Cateto adjacente, é o que está junto, sobre hipotenusa. Está aqui, ó, x sobre 10. Tá certo? Substituindo o cosseno a 0,47. O 10 que divide vem para cá multiplicando, 4,7. Cálculo de y é o seno, por quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Substitui o valor de seno que ele te deu. Mesma coisa, uma casinha para a direita, que está multiplicando por 10, 8,8. Tá? Isso daqui foi mais um esquenta, né? Vamos lá, agora já começou a brincadeira mais séria, né? Determine seno de 2x, sabendo que a tangente de x mais a cotangente de x é igual a 8. Bom, como que é feito esse determinado exercício aqui? Esses exercícios aqui eles já são mais específicos dessa parte de função. Vamos dizer assim, é um nível mais elevado. Tá? Sai daquela mesmice do nono ano, primeiro ano, e já vem mais para essa área do segundo ano do ensino médio. O vestibular tipo o ERJ pede muito isso daqui, cobra muito. Então vamos lá. Pela questão, temos que tangente de x mais cotangente de x é igual a 8. Usando a relação fundamental, a tangente e a cotangente, agora eu vou substituir. O que é a tangente? Seno sobre cosseno. O que é a cotangente? É a função inversa, então inverte. Cosseno sobre seno igual a 8. Beleza? Assim, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso daqui vocês têm que saber.
A gente pode até montar um formulário com todas as fórmulas dessas funções trigonométricas, que são as relações fundamentais da trigonometria, tá? Dependendo do livro, do material que você usa, eles podem dar um outro nome, mas o basicão é esse, né? Temos, olha lá, eu vou fazer o seguinte, eu não estou somando frações com denominadores diferentes, você vai fazer um MMC entre cosseno e seno. É isso aí, é um MMC entre cosseno e seno. Quando você aprende a fazer um MMC, lógico e evidente, não chega nem perto disso daqui, né? Você está lá no teu 6º ano, eu acabei apertando aqui sem querer, desconsidera isso aqui, a gente já volta. Isso, pronto. Não chega nem perto disso daqui, né? Imagina que o cosseno é um x e o seno é um y, tá? São duas letras diferentes. Quando você vai fazer o teu MMC, você coloca as letras ou os números diferentes, você vem dividindo, né? Por x, vai dar 1, divide por y, 1 e 1. E quando você vem buscar o MMC, você tem que multiplicar esses fatores, né? Que você colocou aqui na direita da barra, né? Da fatoração, da decomposição. Então, x vezes y é xy. Mesma coisa. Então, se é cosseno x e seno, vai ser cosseno vezes seno. Por isso que está aqui, né? Só inverteu aqui os fatores. Tá certo? Então, o MMC é cosseno vezes seno. O cosseno, para chegar no MMC, seno. O seno, para chegar no MMC, cosseno. Esse cara, ele multiplica lá em cima. Esse cara multiplica lá em cima. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Por isso que eu botei isso aqui, ó. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Por isso que eu botei isso daqui. Pela relação fundamental, a gente sabe que a soma desses dois tem que dar 1. Por isso que fica 1 em cima e embaixo está o MMC. Tá certo? Só justificando aí o porquê. Podemos escrever assim. Ó, eu inverti, né, essa fração aqui. Se eu inverto essa fração, né, o denominador ele subiu, o numerador desceu, eu tenho que inverter esse lado aqui também. Tá certo? A gente inverte. Por isso que fica 1/8 na direita. Por que eu fiz isso? Para poder chegar, né, no valor específico de seno de 2x. Outra coisa, isso daqui é mais uma relação, tá, gente? Isso daqui, nada disso daqui é inventado, não estou tirando da minha cabeça, não, tá? É bom escrever um formulário, né? Formulário, principalmente se você vai prestar vestibular, alguma prova do tipo. Coloca lá, fórmulas de trigonometria. Tem que entrar essa fórmula aqui, importantíssima. Tem que entrar essa fórmula aqui. Tá? Quando você multiplica aqui dentro, o que acontece? Isso daqui, pessoal, é importante dizer, é diferente disso, tá? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Beleza? Então fica 2 vezes seno vezes cosseno. Beleza? Eu já sei quem é seno vezes cosseno, não sei, ó. A gente acabou de calcular aqui em cima, ó. É só substituir. Então fica 2 vezes 1 sobre 8. Que dá 2/8, simplificou 1/4. O basicão, o que eu tenho que saber para poder começar a resolver esse tipo de questão aqui? Eu tenho que saber essas fórmulas fundamentais, tá certo? Então você, antes de começar a fazer, você tem que ter essas fórmulas em mãos, tá certo? Se eu não me engano, eu coloquei isso daí no meu vídeo de teoria, tá certo? Olha só, pessoal, voltei aqui. Eu fui procurar lá na minha apresentação anterior. Olha só, eu coloquei algumas sim, ó. Tá vendo? A relação fundamental. Seno quadrado, mas cosseno quadrado igual a 1. A tangente que a gente já sabe, cotangente, secante, né? Eu coloquei algumas coisas dessas. Tá vendo? Coloquei aqui na parte lá de senos, né? Então volta aquele vídeo de seno e da tangente, tá? Eu vou fazer o vídeo do cosseno se não tiver. Tem essas fórmulas todas, olha aqui, ó. Ó, outra relação, tá? Eu tô chamando aqui de relações auxiliares. Olha aqui, ó, a fórmula que a gente acabou de usar. Tá vendo? Ó, arco duplo, ó. Operações com arcos, tá? Então isso daqui já tem aí. O ideal é que você monte
um formulário. Coloca numa folha de caderno todas essas fórmulas juntas para você não ficar que nem um doido procurando isso daí. Beleza? E qualquer livro de ensino médio, na parte de função trigonométrica, tem isso daí também. Vamos voltar para lá. Boa, voltamos. Então, voltamos, caiu S. Só para a gente terminar aqui a nossa conclusão, tá certo? Vamos lá. Principalmente esses exercícios de esboçar o gráfico, não tem como fazer aqui com vocês agora, porque senão demora muito, até porque para fazer isso à mão livre, Deus me livre. Mas enfim, é um exercíciozinho bem completo. Ó. Esboce o gráfico para a função, determine também a imagem e o domínio da função. Isso daqui é bem comum, tá? Esse tipo de pergunta. Como que isso daqui normalmente é apresentado para vocês em concurso público? Múltipla escolha. Tá? Essa parte do gráfico ele vai te dar vários gráficos e vai perguntar qual é o gráfico que encaixa aqui. Tá? Isso aqui saiu errado, é seno. Ficou engraçado. Beleza? E determine também a imagem e o domínio da função através da função. Vamos ver como é que é isso aqui? O gráfico tem o seguinte aspecto. Por quê? É seno, né? Por que está batendo no 3? Ó, o 3 aqui. Certo? Seria o gráfico do seno normal. O gráfico do seno ele corta aqui no 0. Por que eu subo mais 3 aqui no y? Ele está somando mais 3. Então é o seno normal subindo mais 3. A imagem da função é obtida atribuindo os valores máximo e mínimo de seno. Então, ó, grava isso daí. Qual é o valor máximo e o mínimo da função seno? Lembra, o máximo e o mínimo, pessoal, é 1 e menos 1. Essa curva aqui, essa onda, lógico, se ela estivesse partindo do 0, ela ia subir até chegar aqui no 1, ia voltar a descer, menos 1, volta a subir de novo. Tá? Isso daqui é numa função seno normal. A gente já estudou isso daí, né? Tanto a seno quanto a cosseno, o máximo e o mínimo são 1 e menos 1. Então subiu o máximo, 1, mínimo, menos 1, subiu de novo, isso daqui é uma onda. Tá certo? Então é só você substituir, literalmente, ó. Menos 1 lá no x e 1. Quanto que é seno de menos 1? Quanto que é seno de 1? Tá? 3 mais menos 1 dá 2. 3 mais 1, 4. Então qual é a imagem dessa função aqui especificamente? 2 e 4. Beleza? Então mais fácil que isso não dá, né? É só você substituir 1 e menos 1, né? Não necessariamente nessa ordem, mas... O domínio da função é... De novo saiu esse x aqui, ficou engraçado, né? Vamos lá. É definido para todos os valores reais. Portanto, o domínio é sempre o conjunto dos reais. Beleza? Determine o período, esboce o gráfico, determine a imagem. Então, olha só, tem 5 funções ali. Esse exercício vai ser bem grandinho, por isso que está bem separadinho aqui. Primeira função. Vamos lá. Nossa, de novo saiu esse x aí. Período da função seno ou cosseno é dado pela fórmula. Isso daí é o Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Olha lá, como é que eu chego no período da função seno ou cosseno? Isso daí é importante, tá? Mais uma aí, ó, formulário. Escreve lá no teu formulário, ó, período da função seno ou cosseno. Pá. Onde K é o termo que acompanha o x. Então, o período da função acima é 2π sobre 1. Beleza? Quem é que está acompanhando o x aqui, ó? É 1, né? A gente não escreve. Aproveitando que eu estou aqui, deixa eu consertar isso aqui. Bom. Então, 2π sobre 1, só 2π. Esse é o período. O gráfico, como é que ficou o gráfico? Olha lá. Tá? Lembra lá da minha parte teórica que a gente veio falando, né? A consequência de cada númerozinho desse daqui na minha função. Esse 2 aqui, ele vai achatar ou vai esticar mais essa onda, né? A imagem de f de x é encontrada aplicando os valores máximos e mínimos da função seno de x, que é menos 1 e 1. Então, de novo, é só substituir, tá, pessoal? Não tem mistério. Beleza? É bem facinho, né? O que demora aí é o gráfico. Não adianta.
Período da função é a mesma fórmula anterior, tá? Ó, quem é que está do lado do x? É esse número k em módulo, tá, pessoal? Essas barras aqui significam módulo. São exercícios bem fáceis, demora para fazer o gráfico. Beleza? Graças à tecnologia eu não preciso fazer o gráfico. Panz e pá. Tá lá, ó. Beleza? Ó, o gráfico da função cosseno. A imagem substitui menos 1 e 1. Tá certo? Mais uma vez aí agora. 2π é o período. Olha o gráfico como é que fica. Tá certo? A imagem substitui por menos 1 e 1. Fica bem repetitivo, né? Olha lá, dessa vez, ó o K. Quanto é que é o K? É 4, né? Como é que vai ficar o período? Ó? É π sobre 2. Como é que vai ficar o gráfico da função? Beleza? Portanto, a imagem, menos 1 e 1, substitui, ó. Tá bom? E lembrando que o ideal, eu estou passando aqui, eu estou dando a resposta para vocês. Qual é o ideal? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar, pausar o vídeo, tenta fazer, depois dar um play para acompanhar. Tá certo? Ver se você entendeu, ver se você consegue. Tá bom? Olha lá de novo. Gráfico da função. Imagem menos 1 e 1. Por que é em menos 1 e 1? Porque a imagem, né, o máximo e o mínimo na função seno e cosseno são iguais. Beleza? É sempre menos 1 e 1. Questão 5. Questão um pouquinho mais diferente, né? Ó, parecida lá com a segunda questão que a gente fez no vídeo, né? Olha esse cara aqui, ó, presta atenção nele. É uma daquelas relações lá, aquelas fórmulas que a gente tem. Então, se você fez o formulário, você está por dentro, você está com ela aí na mão. Temos que, ó, olha a fórmula, certo? Então, beleza? Eu só substituí. Eu sei que seno de 2x é igual a meio. Isso daqui é soma de arcos, né? Fica seno vezes cosseno. Então, 2 vezes seno vezes cosseno igual a 1 sobre 2. Beleza? Só substituir, hein? Logo, seno sobre cosseno, o que aconteceu? Esse 2 que está multiplicando saiu daqui e veio para a direita, dividindo. 1 sobre 2 dividido por 2 dá 1/4. Então, podemos usar a relação trigonométrica derivada das funções básicas da trigonometria para tangente e cotangente, que é seno sobre cosseno e cosseno sobre seno. A gente fez já no exercício anterior, bem parecido, não é? Então, esse daí é uma ótima para você dar um pause e tenta fazer. Beleza? Resposta é a letra C. Tranquilo? Tudo isso daqui é álgebra, né, pessoal? Mais uma vez, ó, eu fiz aqui o MMC. Aqui você vai multiplicar por seno, aqui você vai multiplicar por cosseno. Sobe multiplicando seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dá 1. 90% dessas questões é sempre assim, você vai resumindo. Beleza? E o seno vezes cosseno você usou aqui, ó, você já sabe aqui em cima, é só substituir. Tá certo? 6. Quanto mede um arco de 2π sobre 5 radianos em graus? Só passar de radiano para grau. A gente fez um monte de exercício dessa daí. Sabe-se que π é igual a 180. Alguns ângulos em radiano ficam em função de π. Vamos trocar π por 180. É só resolver, ó. Trocou, substituiu o π por 180. Tá certo? 360 dividido por 5, 72. Pronto, é só isso. Portanto, 2π sobre 5 radianos é igual a 72 graus. Beleza? Uma dica: se a medida for em número real, utilize regra de 3 simples. Você pode usar a regra de 3 tranquilamente para fazer, né? Tanto para radiano para graus, quanto de graus para radiano. Eu sei que π corresponde a 180. Nesse caso aqui, então, você pode fazer assim, ó.
2π sobre 5 corresponde a x. Se fosse ao contrário, você colocaria o x aqui e o ângulo em graus aqui. Tá? Regra de 3 simples. 7. Determina o valor de x no triângulo abaixo. Mais um exercíciozinho aí para esquentar. O seno e o cosseno, relação normal, ó. Lei dos cossenos, temos que... Vamos lá, por que é lei dos cossenos? A gente não tem um triângulo retângulo. Tá certo? Isso daqui é um triângulo qualquer. Note que eu só tenho um ângulo dado. Sempre que ele te der um ângulo e o x é o lado oposto, né? A gente tem que identificar os elementos que ele te deu pra gente dar seguimento. Nossa, isso aqui tá horrível, deixa eu consertar. Ai, Jesus. Eu tento consertar, só pior. Vai ficar assim mesmo. Eu te dei um ângulo, né? E o lado oposto. E os outros dois lados. Eu tenho, né? Essa lei dos cossenos, ela é muito parecida com Pitágoras. Muito parecida. Eu pego o lado oposto ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos outros dois. Tá aqui, né? Aí tem esse diferencialzinho aqui no final, né? Menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu iniciei, né? Que é o x aqui, ó. Tá certo? O cosseno dele é dado aqui em cima, ó. Mais uma vez, eu te dei os dois. Poderia ter dado a tangente ainda para te complicar mais. Você tem que ter essa sensibilidade de saber qual que você vai usar. Tá certo? Daí pra frente é só substituir. 5, 4, 2, 5, 4 e 0,34 que eu te dei aqui em cima. Tá certo? Aí é álgebra simples. Beleza? Acho que eu não preciso nem comentar isso daqui. Ó, qual é a diferença da 8 para a 7? A 7 eu estou te dando um ângulo só. Aqui eu estou te dando dois ângulos. E somente lados opostos. O que eu posso fazer com isso? Lembrando que também não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. A famosa lei dos senos. Lei dos senos, ó. Ela diz que o ângulo, o lado com seu ângulo oposto, ele forma uma razão de maneira proporcional, ou seja, forma uma proporção com qualquer um dos três lados, com qualquer um dos seus respectivos senos dos ângulos opostos. O que eu quero dizer com isso? O x e o seno do seu ângulo oposto. O 2 e o seno do seu ângulo oposto. O lado AC com o seno de B, né? Se eu tivesse, tá certo? Eu formaria aqui três igualdades de razões, uma proporção aqui. Beleza? São ângulos notáveis, a gente pode substituir isso daqui tranquilamente, olha lá. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 30 é 1 sobre 2. Beleza? Efetua aqui a tua multiplicação cruzada. Nós temos que x é igual a 2 raiz de 2. Certo, pessoal? Ó, só para complementar, em forma de número decimal. Beleza? Bom, essa daí foi a minha listinha de exercícios de função trigonométrica. Foi uma lista bem rápida, bem básica, tá certo? Muito provavelmente eu já vou complementar aqui, já devo trazer o vídeo de função cosseno para vocês também. Tá? Na dúvida eu vou lançar esse vídeo para vocês também, tá certo? Então o que eu queria que vocês fizessem agora? Volta esse vídeo todo, tá certo? Volta o vídeo todo. E eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios. Beleza? Eu acredito que vai dar mais trabalho para vocês fazerem aqui o gráfico. Tá? Mas se quiser pular de momento o gráfico, pode pular. Vai fazer todos esses exercícios aqui. São 8 exercícios. Pô, professor, foi muito rápido. Foram 24 minutos de aula. Os exercícios estavam feitos. Eu só vim pulando aqui falando para vocês. Mas eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer um por um. Agora. Tá? Não deixa para depois não. Você já está sentadinho aí, já está pronto para assistir a aula. Tenta fazer. Tá certo? Matemática a gente só aprende estudando, exercitando. Se não estudar, não exercitar, não vai conseguir. Tá certo? Então, para esse vídeo aqui é só. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todo mundo. E até a próxima.